distribuição, passando aqui na rede, tá certo? Ou a rede vai embora para ao longo da casa, eu vou descer com o neutro, vou descer com o... Enfim, eu tenho que transportar para uma situação verdadeira, para uma situação real, aquilo que eu aprendi lá no painel. Porque se eu ficar só com aquele conhecimento, não tem jeito. Tá certo ou não? Então, imagina, por exemplo, se o médico, que quando ele estava fazendo o curso de medicina, ele aprendeu a trabalhar, por exemplo, fazendo as pesquisas, os estudos num corpo humano magrinho. Magrinho, baixinho. Aí chegou lá no consultório, atendendo os clientes, entrou um gordão. Peraí, gordo não é outra sala. Eu só trabalho com o nego magro, pô. Você está entendendo? Quer dizer, não é assim. Eu tenho que transferir conhecimento, né? Então, é importante esse tipo de trabalho, porque isso é um planejamento. E além disso, veja o que o planejamento me dá. Olha aí, ele garante para mim boas condições na realização de um bom trabalho. E esse bom trabalho deve atender quem? Deve atender as normas técnicas. Além das normas técnicas, deve atender as normas de segurança, a estética. O que é estética? A beleza da instalação, o trabalho bem feitinho. Se eu vou instalar, por exemplo, esse negócio aqui, se esse negócio ficar fora de alinhamento, se ficar torto, qualquer pessoa vai visualizar isso torto. E toda vez que isso for visualizado, eu vou estar perdendo um ponto na mente desse cara. Tá certo ou não? Olha aqui, cara, porco, o cara não obedece nível, não obedece fundo, não obedece método, não obedece norma. Como é que eu vou dar serviço para um cara desse? Você está fazendo uma instalação lá no painel. Você não se preocupa em esticar bem os fios. O fio sai torto, você deixa de torto mesmo. O instrutor falou que tem que ser 3 voltinhas, você põe 4. A outra você põe 2. O instrutor falou que quando o fio sair por cima, todos terão que sair por cima. Então você faz sair um por cima, outro por baixo. Você já não está obedecendo às normas, você não está preocupado com a estética, você está fazendo uma gambiarra. E se você aprender a fazer gambiarra, você vai fazer gambiarra para o cliente lá fora. Vai fazer sempre assim. Deu para entender ou não? Então, quando a gente aprende direitinho, a gente faz direitinho. Agora, para aprender direitinho, eu preciso querer aprender também. Não é só esperar que o meu instrutor me ensine. Tem coisa que é óbvio, eu não preciso que alguém chegue lá e faça para mim. Eu mesmo tenho que saber, não, peraí, eu vou fazer isso aqui tem que ficar bem esticadinho, tem que ficar no alinhamento. Isso é coisa primária. Que qualquer cidadão, não é? Que tem mais ou menos uma consciência, ele vai fazer. Agora, se eu precisar ficar cutucando o cara toda hora, eu vou chamar ele do lado e falar, amigo, vem cá, você vai ter que fazer outra profissão, que para eletricista você não serve. Você tem que trabalhar, por exemplo, com aquele serviço, por exemplo, de montuar as coisas. Tá certo ou não? É, trabalhar com alguma outra coisa que não seja relacionada com estética, com segurança, com perfeição. Deu para entender? Com funcionamento. É, porque você não é obediente. E sabe que isso acontece com time de futebol? Acontece com time de futebol. O técnico, por exemplo, orienta os jogadores. Por exemplo, vai jogar lá Corinthians e Santos. Quem é o